aí, amada, esse é o seu. É microfone de pastor, entendeu? Nem vou orar porque você já está abençoada. Eu oro no final. Foi, apareceu aqui, mas foi, né? Gente, Osana voltou, Gabi. Ai, podia parar por Osana, não precisava subir para pregar, já ficava por ali mesmo. Ai, gente, que responsabilidade estar aqui. Depois desse, né, depois da pastora, não dá, gente. Eu falei que eu não ia subir aqui depois da Gabi e nem da pastora, porque é muita responsabilidade, né? Você compara, então não dá. Mas, né, como não é o que a gente quer, né, a gente tem que seguir. E hoje eu vou falar sobre uma mulher da Bíblia que particularmente eu não conhecia, eu não sabia, eu tive que realmente ir atrás e buscar, porque não tinha ouvido, nem ouvido o nome Axa. Então, assim, fui pro secreto e falei, Deus, me ajuda, porque eu precisava realmente saber. Então, Axa, ela foi uma mulher que não hesitou em pedir para o seu pai aquilo que ela realmente precisava. E por causa da ousadia dela, ela conseguiu transformar uma terra seca, um deserto, em uma terra frutífera. Assim, na Bíblia, traz poucos relatos dela, mas todos os relatos são super esclarecedores sobre ela. Axa era filha de Caleb. E a sua história ocorreu durante as conquistas da boa terra de Canaã. Yasmin, coloca para mim Josué 15, do 13 ao 16. Quem quiser abrir, fica à vontade. Josué 15, do 13 ao 16. Ele vai contar um pouco a história de Caleb, do seu pai, para que a gente possa entender essa história dessa mulher ousada. Eu acho que a minha Bíblia é diferente, então eu vou tentar ler. Eu vou ler daqui, tá? Caleb, filho de Jefoné, porém deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenará o Senhor, a saber. Tá certo essa? Acho que eu vou ler na minha, peraí. É Josué 15, do 13 ao 16. Pode colocar o 16, Yasmin. Não, eu vou ler na minha, tá? Só peraí, deixa eu abrir aqui. Conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué ganhou uma porção de terra em Judá, que foi Kiriat Arba, é o nome de uma cidade que lá na frente eu vou explicar que ela trocou o nome, tá? Ele ganhou o Monte Hebron, tá? E ele precisava, ele ganhou esse monte através das guerras que ele foi lutar com Josué. Tá? Ele foi um dos homens de grande fé do Antigo Testamento, porque ele acreditou na promessa de Deus na vida dele. Pode tirar, eu vou falando aqui. Caleb foi um dos 12 escolhidos para representar para a sua tribo. Eles foram até a terra prometida para espionar, para saber, para trazer informações sobre essa terra. Mesmo ele com 85 anos, ele se dispôs a ir a uma guerra, dizendo que tinha a mesma força de 40 anos. Essa história de Caleb está em Números 13, do 1 ao 3 e versículo 6. Não precisa colocar, tá? Ele, por ser perseverante e intrépido quer dizer aquele que não teme o perigo, aquela pessoa corajosa, aquela pessoa arrojada que não tem medo. E ele recebeu uma proposta, ele recebeu uma promessa do próprio Deus, que ele teria uma parte, que ele entraria na boa terra, que fala em Números. Além disso, de acordo com a Bíblia, Caleb recebeu de Moisés um pedaço de terra no novo território do povo de Israel, por ter acreditado nessa promessa.
E depois de um tempo das guerras, de tudo que ele viveu lá, ele voltou, ele foi atrás de Josué para pedir essa parte dessa terra que ele havia ganhado por ter acreditado na promessa de Deus. Vitor, abaixa só um pouquinho a música para mim. Obrigada. Ele recebeu o Monte Hebrom, que havia sido prometido a ele, pelo Senhor, por Moisés, anteriormente, para que ele tivesse uma herança para as filhas dele. Porque ele foi, lutou nessa guerra e conseguiu a vitória. Mesmo com a idade de Caleb, ele ainda tinha muitas terras para ser conquistada, ele tinha muitas guerras a ser travada, e ele ofereceu uma recompensa para quem conquistasse a cidade de Debir, que é essa antiga cidade chamada de Kiriat Arba. Coloca para mim, Yasmin, Josué 15, do 13 ao 16, que é esse que eu vou ler agora. Conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Caleb uma porção de terra em Judá, que foi Kiriat Arba, que foi Hebrom. Arba era antepassado de Enaque. E lá no 16 diz assim: Caleb disse: darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer, que é a terra de Debir. Axa era uma mulher assim muito bem informada. Ela era inteligente, ela sabia de tudo o que acontecia com o povo dela. Ela era uma jovem mulher que estava antenada, que sabia de todas as informações do seu povo, que as lutas que eles tiveram, todas as lutas que eles enfrentaram, ela sabia de tudo. E dessa vez, ela ia fazer parte dessa conquista, porque ela foi oferecida como recompensa de seu pai ao homem que aceitasse a decisão de ir atrás dessa terra e ganhar essa terra. E ela, nesse momento, Otoniel se apresentou e aceitou esse desafio da terra de Debir para Israel, para trazer essa terra para Israel. Ele derrotou os inimigos e tomou aquela cidade. E ele recebeu a recompensa dele, que foi Axa por sua esposa, e também ganhou uma porção de terra como presente de casamento. Só que essa porção de terra, ela não era nada agradável à primeira vista. Por quê? Porque era simplesmente o deserto de Negueb. Aqui, acredito que todo mundo já tem ouvido falar que um deserto, ele é totalmente árido, sem água, não tem terra, não é frutífero, é um deserto, literalmente. É terra e mais terra, né? Só que Axa, antigamente, ela foi uma daquelas mulheres que experimentou o sofrimento de perto. Ela nasceu, ela cresceu no deserto. Era um tempo muito difícil, de lutas e provações, escassez, instabilidade. É um lugar que você não tem onde repousar, você não tem uma casa, você é de passagem e essa passagem nunca acaba. É terra sobre terra. E ela, assim, é um lugar que você, literalmente, você se recusaria a primeira oportunidade que tivesse. E só que Axa, ela aprendeu a ser uma mulher forte, uma mulher valente, através das batalhas que ela já tem enfrentado na vida dela, desde quando até o casamento. O exemplo do seu pai, como um homem fervoroso, um homem de 85 anos, lutador, trabalhador, conquistador, temente a Deus, ele foi de forte influência na formação do caráter dela, da ousadia e por ela ser destemida. Axa não era uma mulher comum. Ela aceitou o presente. Eu tenho certeza que aqui, até eu, gente. A pessoa me dá um deserto, eu ia olhar e falar assim, eu ia pensar, eu poderia não falar, mas eu ia pensar, Senhor, não quero, me tira daqui, pelo amor de Deus. Mas ela aceitou. Primeiramente, ela aceitou o presente. Só que ela tem uma grande diferença. Ela não se conformou em viver aquela vida árida que estava aparentemente prestes a experimentar. Então, ela ia experimentar aquela vida que ela já viveu, pior ainda, lá na frente. Josué 15, 18 e 19.
Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou a Caleb: o que você quer? Perguntou-lhe Caleb: o que você quer? Axa tem 2 significados do nome. É adornada e rompendo o véu. Pode tirar, amor. Adornada e rompendo os véus. Por que adornada? Adornada quer dizer aquela que muda, que arruma, que muda, que floresce. Ela muda o lugar onde ela está. E ao ganhar aquele deserto, ela não rejeitou. Só que certamente ela pensou numa forma de mudar aquela situação. Ela pensou numa forma de adorná-lo. E até mesmo torná-lo uma terra tão boa como qualquer outra fértil. Aqui eu acredito que todas vocês já escutou alguma pregação do pastor Cláudio Duarte, que ele fala específico para casais. E assim, tem uma pregação dele que ele fala que o homem às vezes entra na caixinha do nada e fica lá na caixinha do nada. E por que ele não deu essa caixinha do nada para a mulher? Porque a mulher, certeza, todas, se eu der uma mesa para a pastora agora, aqui, colocar uma mesa de jantar, eu tenho certeza que ela vai pegar qualquer coisa que tiver e vai montar uma mesa de jantar, não vai? Vai. Então, assim, o que a gente faz? A gente entraria na caixa dele do nada, mobiliaria, colocaria nosso jeito, colocaria a flor, a gente colocaria muita coisa. Então, a gente ia adorná-lo, aquele lugar, aquele ambiente. Tanto é que na nossa casa, eu tenho certeza que os cantinhos, não existe cantinho vazio, gente. Para nós, mulheres, não existe. A gente sempre coloca alguma coisa, sempre. Então, muitas das vezes, a gente tem, assim, milhões de ideias, milhões. A nossa cabeça pipoca a ideia, é a cabeça da mulher, não é? Pipocar a ideia, ela vê aquilo, ela quer mudar, ela quer refazer, ela quer arrastar. Só que nem sempre a gente consegue colocar em prática. Ou a gente acha alguém para nos ajudar a colocar em prática. E quando a gente acha alguém, o que a gente tem que fazer? A gente tem que lutar. E aí a gente pensa, quem que vai ajudar a gente a lutar? Quem que vai ajudar a gente a arrumar esse deserto? Quem vai ajudar, de alguma forma, a gente colocar tudo, adornar daquele ambiente? E aí vem outro significado de Axa, que é romper o véu, rompendo o véu. O véu, gente, ele representa uma barreira, uma parede, que ela precisa ser superada. Ou ela precisa ser pulada, ou ela precisa ser derrubada. Isso é romper o véu. Ela precisa pular esse obstáculo, ela precisa superar isso. E Axa, ela sabia exatamente o que ela precisava fazer para mudar aquela situação do deserto. Ela tinha clareza do que deveria recorrer, a quem deveria recorrer para obter ajuda. Ela pediu para o seu esposo ir atrás, mas ele não deu importância, ele não quis. Então, o que ela fez? Ela tomou atitude, ela foi ousada, porque ela literalmente desceu do jumento e foi falar com o pai dela. Ela literalmente, ela saiu e vou atrás, vou correr e vou fazer. Axa tinha Caleb, que ajudou assim ela muito. E só que, por ela crer, ela teve fé. E a fé dela foi tão suficiente que ela recebeu fontes. Gente, o que é uma fonte? O que é água no deserto? É tudo. É tudo, literalmente tudo. Então ela creu, ela teve fé e ela teve atitude e ousadia de ir pedir essa fonte ao pai dela. Ele a presenteou com as fontes superiores e inferiores, que está em Juízes 1:15, se vocês depois quiserem dar uma olhada. Em todo o deserto dela, de montanhas e vales, toda a amplitude do deserto teve fonte. Todos, e não tinha uma brecha, todas os vales, montanhas, as brechas, tudo tinha fonte. Axa tem
duas características do pai. Ela tem a intrepidez e a perseverança. Diante de uma terra seca, ela via além do véu. Ela viu que para ela conseguir molhar aquele deserto, para ela conseguir frutificar aquele deserto, ela precisava de água. E ela precisava também de perseverança. Por quê? Porque ela precisava frutificar aquele deserto. Não era só água. Se você não ter o cuidado, você precisa ter perseverança de ir lá e frutificar o seu deserto. E Axa teve essa atitude de ir até seu pai, pedir as torrentes de água, e ela precisou crer que ele daria, e ele deu. Essa é outra maneira de romper o véu. É você ter fé e ir além do véu. Você está lá na sua barreira, você está lá na sua parede, no seu deserto. Mas você precisa fazer o quê? Você precisa ir além. Você precisa romper esse véu. E Axa, primeiramente, ela desejou ter essas fontes. Ela desejou lá no profundo do seu coração. Ela desejou ter as fontes. E ela sabia que o que ia resolver a aridez da terra era somente com água. E hoje, assim como ela, a gente tem um pai que nos desafia. Que a todo momento, pelo menos na minha vida, a todo momento eu sou desafiada. A todo momento eu tenho um deserto. Só que eu parei para pensar sobre esse deserto depois disso. Lá em Mateus 7, do 7 ao 8, fala assim: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que se pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate a porta, será aberta. Lá em Gálatas 4, 6 e 7, fala assim: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Axa tinha herança naquela terra. O pai dela não foi e lutou à toa. Deus não deu uma promessa à toa para o pai, para que ela recebesse a herança dela. E ela pediu, lá em Jó 7, 37 e 38, fala assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ela continua. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Então, ao cremos no Senhor, ela creu no Senhor, primeiramente. Depois teve seu pai. Ela creu tanto em Jesus, que fluiu rios de águas vivas. E não foi só lá no deserto, foi dela. Porque ela conseguiu alcançar todas as pessoas sedentas, insatisfeitas, que iam passar por aquele deserto de Negueb. Porque o deserto de Negueb ainda existe. E quando eles passassem por esse deserto, eles iam ter a prova de que Deus estava ali para satisfazer toda a sequidão deles. Por quê? Porque tinha essas fontes num deserto. Gente, uma fonte no deserto é milagre de Deus. Porque deserto é terra, é areia. Você tem que é um lugar, calor. Então a umidade da água, a água é só milagre de Deus. E em Salmo 126, ele fala sobre o resultado das torrentes do Negueb, até hoje. Ele diz, nós vemos a importância dessas torres. O salmista diz, ele restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes de Negueb. Isso quer dizer que essas torrentes mudavam toda aquela terra árida em terra, e fazendo ela ser frutífera. Então, nos Salmos fala assim que ele traz essa terra frutífera, ela traz tanta alegria ao povo, que era como se eles estivessem sonhando. Tanto é que tem uma música do Ministério Zoe,
Salmo 126, que tocou aqui na igreja, no primeiro dia que nós viemos para cá, que ele fala dessa alegria, desse sonho que é o deserto de Negueb. Há relatos até hoje que no tempo de chuvas, as torrentes de cima do Negueb, elas inundam os canais do deserto embaixo e elas fazem aquilo inundar, encher. E isso, só essas chuvas que Deus, a misericórdia de Deus coloca, ela já é suficientemente para que aquele deserto floresça, para que as outras pessoas passem e e suportem aquela sequidão do deserto. E o que a gente assim percebe? Essa terra, esse deserto de Negueb, os nossos desertos, ele depende do quê? Da misericórdia de Deus, que Deus vai lá e despeje as águas dos rios na nossa vida, no nosso deserto. É a misericórdia de Deus. E sempre eu escutei uma frase assim que eu sempre gostei. Ela fala assim: um vencedor é aquele que supera desafios e não aquele que vive em meio à ausência de obstáculos. Então, um deserto, muitas das vezes se a gente recebe um deserto, a gente quer passar. Passa ele para frente, pula o deserto, a gente faz outras coisas. E, de verdade, o que seria da nossa vida sem um deserto? Eu tenho certeza que para nós mulheres, o deserto, ele seria monótono. Porque nós mulheres, nós precisamos do deserto, nós precisamos das lutas para a gente se reinventar, para a gente buscar a Deus, Deus não quer ver a gente prostrado, chorando, triste, não. Ele quer ver a gente prostrado para que Ele inunde e a gente dessa inundação a gente possa jorrar a vida de outras pessoas. E assim, diante dessa história de Axa, eu pergunto para vocês: o que nós temos feito com o que temos recebido ao longo da nossa vida? O que a gente tem feito com os desertos que a gente tem recebido? Eu, particularmente, eu cheguei a um ponto que eu falei assim: Senhor, passa o cálice, passa para a próxima, porque eu não dou conta. Vai passando, não quero, eu não dou conta, eu não consigo. E quando veio essa ministração, eu falei: gente, me senti assim, meio deslocada. E será que a gente tem, essa pergunta aqui que eu coloquei, mas é assim, eu mesmo respondi ela. Será que nós temos um Negueb na nossa vida? Será que a gente tem um deserto de Negueb na nossa vida? Eu, assim, particularmente, cada uma tem seu deserto. E eu não sei da vida de ninguém, gente, porque com máscara é mais difícil ainda para mim descobrir quem que é a pessoa. Então, assim, eu não sei quem que tem um deserto, quem que tem uma luta. Às vezes para você é um deserto, para mim pode ser uma luta, mas a minha luta para você ou para mim é um deserto. Então, assim, quem que nunca teve um deserto? Quem que não tem? Quem que não está passando naquele deserto? E o que a gente tem feito? A gente tem pedido para Deus mudar, passar para o próximo, que nem eu fiz. Eu passei por algumas lutas na minha vida que eu falei: Senhor, não dá, não quero, não era isso que eu queria, não era isso que eu sonhei para minha vida. E eu falei assim: passa porque eu não quero. Foi um deserto muito, muito árido para mim. E depois de um tempo, eu fiquei pensando: o que eu fiz nesse deserto? Eu não passei, porque eu continuei lá. Deus não deixou eu passar. Porque também não é assim: eu vou passar para o próximo, vai lá. Não. Ele me reinventou. Eu precisei adornar esse deserto. E eu precisei de mansidão e tranquilidade. E não foi sozinha, não. Foi no meu quarto secreto. Foi totalmente da misericórdia de Deus. Tive meus profissionais, minhas terapias lá. Então, assim, eu precisei de ajuda. A pastora falou aqui, as nossas lutas, elas não precisam ser vencidas sozinhas. Se você tem um deserto,
É claro que você vai lá pro seu quarto secreto, você vai procurar quem realmente vai te entender, quem vai resolver para você, que é o Pai. Gente, a gente tem um Pai. É Abba Pai, a gente tem um Pai. Mesmo que nós não conseguimos ver, porque ainda uma vez eu comentei com alguém, falei, gente, como é difícil você precisar na hora assim de deitar no colo daquele pai e falar assim, pai, eu preciso de você. E muitas das vezes eu ficava questionando Deus, eu falava assim, Deus, eu preciso de um abraço, eu preciso daquela intimidade de deitar no colo do pai. Não meu pai, o meu pai de sangue, mas Deus, sabe, aquela matéria assim de você abraçar. E Deus falou assim comigo, minha filha, eu tô aqui, vai pro quarto secreto, dobra o seu joelho e eu vou estar aqui. E realmente, eu senti assim uma coisa, um abraço, aquele abraço de pai. Quando você faz uma coisa errada ou quando você precisa, não tem mais. E ele estava lá comigo, no meu quarto secreto, na minha vida, assim, às vezes em casa eu fico falando sozinha, as crianças, para quem não sabe, eu tenho uma creche de criança, o berçário eu tenho que ajudar nessa rifa, porque a metade do berçário é minha. E eles ficavam assim, mãe, você me chamou? Não, filha, eu não te chamei, eu tô conversando sozinha, tô lavando louça, tô conversando sozinha. E muitas das vezes foi ali, chorando na louça para que eles não vissem, nos banheiros da vida, no banho, mas conversando com Deus, para que Ele me livrasse do deserto, que para mim era o meu deserto. Você tem o seu deserto, você tem a sua luta. E uma coisa assim, vendo indo atrás dessa ministração, tem uma parte que fala assim, o Senhor já adentrou o véu, Ele já entrou nessa parede e Ele rasgou o véu ao meio. Ele já derrubou essa parede pra gente. E como Axa, nós podemos entrar com intrepidez no Santo dos Santos e pedir e alcançar o favor do Senhor. Se confiarmos no trono da graça, rios de águas vivas fluirão do nosso interior para curar toda insatisfação, toda sequidão, trazendo salvação e júbilo para a nossa vida. Eu, de verdade, assim, é Deus, gente. Tem que ser Deus no deserto. Não tem outra pessoa, tem que ser Deus. E em João 7, 37, 38, ele fala assim, dito que se cremos do nosso interior, fluem rios de águas vivas. Essas fontes são capazes de aniquilar não apenas nossa sequidão, mas também irrigar as pessoas que estão ao nosso redor. Quando eu passei pelo meu deserto, eu me fechei, literalmente. E eu gosto de fazer os sorteios, gente. Eu sou aqui para fazer o sorteio, para os bastidores, porque eu gosto de bagunça. E eu me fechei totalmente. Eu pedi para dar um tempo, dar uma pausa, e eu me fechei na minha alegria. E todo mundo me conhece, sabe que eu sou de conversar, eu sou de brincar com as mulheres, com os meninos que ficam ali junto comigo, atrás dos bastidores. Então, assim, é algo meu. E eu me fechei totalmente nesse deserto. E eu falei assim, Deus, eu não posso deixar que essa minha alegria ela vá embora e eu vou morar nesse deserto aqui do jeito que está. Não é assim. E eu decidi também ser ousada e eu clamei a Deus para que Ele mudasse a minha situação, independente do que me esperava lá na frente. Independente de quão complexo a minha vida seria lá na frente, ou o que mais eu teria que enfrentar, porque depois de um deserto, vai vir outro, vai vir outra luta, vai vir bênção. Gente, bênção vai vir sempre, mas você tem que passar pelo deserto, você tem que passar pelas dificuldades, você precisa crescer espiritualmente, você precisa passar. Só que tem uma grande diferença de passar por esse deserto sem Deus e com Deus. É muita diferença, literalmente. É desesperador você passar sem Deus e passar com Deus. E
a gente também pode ser aquela mulher que adorna cada adversidade com um tesouro que Deus deu. Deus nunca vai dar nada. Eu sempre ouvi isso. E eu sempre falava assim, não é possível, eu não aguento isso. Por que Deus está me dando? Não aguento isso. E Ele só vai te dar uma luta, Ele só vai te dar um deserto, porque lá no fundo tem um tesouro que você vai descobrir, que você vai frutificar, que você vai molhar, que você vai ser a fonte e você vai ter esse tesouro. Ele nunca vai dar um tesouro, um deserto para você, sem saber que você dá conta, sem saber que a sua recompensa está lá. Sempre tem a recompensa de Deus na sua vida. E Ele, dentro de nós, Ele sempre, a gente tem um espírito manso e tranquilo. Nós temos isso. Só que na adversidade da vida, nas correrias, a gente esquece disso. E no tumulto, a nossa vida é uma loucura, gente. Eu sei, cada uma aqui tem a sua rotina, eu tenho a minha rotina, a minha loucura com 3 crianças. É complicado. Tem hora assim que você tem que dar uma respirada, clamar a Deus e falar, Senhor, me segura, senão eu vou do deserto. Porque, assim, só que a gente tem que descobrir. A gente tem que ser ousada, a gente tem que ter atitude de ir atrás desse espírito manso, desse espírito tranquilo que nós mulheres temos. E se isso só é possível, se a gente tiver a intrepidez para entrar no Santos dos Santos, na certeza que Deus já morreu para rasgar esse véu. Deus morreu por nós, entendeu? Pelos nossos problemas, pela nossa vida, pelas nossas angústias, pela nossa sequidão. Ele já fez isso. E Ele já rompeu o véu entre nós e o Pai. Então é só a gente falar, Abba Pai, socorro, me ajuda. E nós vamos se achegar ao trono da graça e curar toda a insatisfação que existe ao nosso redor. Lá em Hebreus 4,16 fala que a gente só vai acontecer isso se realmente a gente fizer uma confissão positiva de fatos negativos que surgem na nossa vida. E não porque a gente gosta de sofrer, gente, não. Ninguém gosta de ficar sofrendo. Ninguém gosta de ficar lá ajoelhado chorando. A gente quer bênção, a gente quer luta, a gente quer pedir, né? Só que a gente só vai... isso só vai acontecer se a gente tiver a certeza que Deus é conosco. Independente de onde você está, independente de onde onde seu deserto está, se está na sua família, se está no seu casamento, se está onde for. Se Deus te colocou lá, é porque lá você que vai adornar esse lugar. E você tem que ter a mansidão de estar naquele lugar. E uma frase assim que de verdade, eu sou apaixonada por essa frase. Quando vem lutas, assim, eu penso, floresça onde Deus te colocar. Floresça onde Deus te plantar. Se Ele te colocou nesse deserto, você dá um jeito. Pede ajuda para Ele. E vai florescer, vai plantar, vai florescer aonde Ele te colocou. Naquele deserto, Ele tem um tesouro para você. Então a gente tem que fazer que nem Axa. Ser positiva, ser ousada e para a gente poder trazer essas águas. E essas águas não vou pegar uma xícara de água e colocar, não, somos nós. Deus Ele tem essa misericórdia de trazer essas águas, essas fontes. E a partir do momento que nós somos a fonte, a gente tem que clamar para que Ele nos encha e para que Ele nos transborde. E a partir desse momento que Ele nos transbordou, a gente vai inundar aquele deserto que está na nossa vida. Só que precisa partir da gente, da nossa fonte. Pode colocar, Vitor. Eu quero que vocês fiquem de pé, por favor. Eu vou orar com vocês. Mas não que vocês fiquem de pé só aqui na igreja. Que vocês possam se levantar, que vocês possam estar de pé no deserto que você enfrenta. No deserto que você está. Que lá na sua casa você possa se levantar, que você possa estar nesse deserto, mas que você não está sozinha.
Você tem um Deus, você tem um Pai, mais do que... Você tem um Pai que vai estar ali, que vai estar buscando com você, que vai estar fazendo você se encher do amor que Ele tem por você. Então, pode colocar, essa música, ela fala sobre quem canta é diante do trono. E ela fala sobre os rios, para deixar fluir, pode colocar com a letra. Ela fala dos rios para você deixar fluir. Eu até nem pedi para a pastora a Evelyn Valadão, mas essa música aqui fica linda na voz dela. Se ela quiser cantar, pode ficar à vontade. E fechem os olhos de vocês. Coloquem a mão no seu coração. Se você quiser ajoelhar, se você quiser ficar de pé, você entra no seu deserto. Lembra do seu deserto. Lembra do que realmente Deus quer que você mude, quer que você frutifique, quer que você floresça. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho te pedir, Deus, venho te agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai, pela sua graça, pela sua misericórdia, Deus, que se renova a cada manhã, Pai. Assim como Axa, Deus, ela pediu ao Pai fontes, e eu peço a Ti, Deus, águas purificadoras do Teu Espírito, que Ele possa fluir, Deus, do meu interior, e que nunca, Deus, que nunca essa água cesse, que essa minha água, Deus, do meu interior, ela venha ser tão grande, que ela venha inundar todas as mulheres que cruzar o meu caminho, Deus. Que as fontes, Pai, dessas mulheres, Deus, que elas possam estarem inundando, Deus. Que elas possam, Pai, estar nesse deserto, mas ela possa estar frutificando, ela possa estar florescendo, Deus. Senhor, peço discernimento, Deus, a mim e a todas essas mulheres, Pai, quanto às investidas do inimigo, Pai, que não tem sido fácil. Ele tem tentado tirar a nossa bênção, ele tem tentado tirar o nosso deserto, Pai. Mas nós precisamos desse deserto para encontrar Ti, Deus, para se prostrar, Pai, do Seu amor, Deus. Senhor, estamos aqui, Senhor, de coração aberto, Pai, para receber o Teu amor, da Tua humildade, Deus, para a gente corrigir, Deus, e para a gente reconhecer os nossos erros, Pai. E de verdade, Senhor, frutifique, Pai, que o Senhor me frutifique, Senhor, aonde o Senhor quer que eu esteja, Deus. Que eu possa ser luz, que essas mulheres possam ser luz aonde elas estiverem, que elas possam, Pai, ser água, ser rio em todas as mulheres que passarem por elas, Deus, que elas possam curar toda a sequidão daquelas pessoas, que elas possam oferecer, Senhor, a água delas, Pai, a fonte delas, Senhor, em nome de Jesus que eu te agradeço, Pai. Amém. Que vocês possam escutar essa música, que vocês possam entrar na adoração de vocês, que vocês possam colocar o deserto de vocês na mão de Deus, e que Ele possa, Deus, que Ele possa trazer para vocês o renovo, a fonte que Ele precisa, para que vocês possam passar por esse deserto florescendo. Que vocês não passem por esse deserto chorando, que vocês passem prostrada, mas que você passe prostrada florescendo, em nome de Jesus. Levante as suas mãos, queridos. Mais um momentinho para você conceber essa palavra que a Tiele nos compartilhou, falando também daquilo que ela vivenciou. Eu tive a oportunidade de acompanhar a Tiele em seu deserto. E eu sei do que ela está dizendo, porque eu vi, sem ela me dizer nada no começo, eu vi que o brilho dos olhos dela por um momento cessou, perdeu o brilho. E eu chorava com ela e por ela. Foi um momento de luto, foi um momento de cinza, foi um momento onde, cadê aquela Tiele, aquele sorriso, aquele brilho? Não que ela não tivesse lutas, mas realmente eu vi Deus conduzindo a Tiele para o deserto.
assim como o Espírito Santo de Deus conduziu Jesus ao deserto. E eu quero te dizer nessa noite, querida, não temas, confia. Quando o Otiel estava ali ministrando, Deus falando ao meu coração: Evelyn, valorize o deserto. Não é valorizar o sofrimento e a dor. Valorize o deserto, porque é dele que você vai florescer e frutificar. Dele virá o seu florescimento. Dele virá os frutos de alegria. Porque eu creio, Tiele, que você já está com a alegria do Senhor na sua vida. Eu creio, no nome de Jesus. Por um momento foi choro, foi dor. E olha que eu não, né, no secreto só ela e o Senhor. Mas como eu disse, existem guerras que sozinhas, guerras pessoais que vencemos ao lado de alguém que se importa, que ora. E eu quero te dizer que o Café Menina, nós nos importamos com você. Estamos aprendendo com o Espírito Santo o que é se importar, o que é estar com cada uma de vocês em seus desertos pessoais, intercedendo e orando. E eu fui ministrada através da vida da Tiele no seu momento de deserto. Por um momento ela teve uma pausa, ela não abriu mão do ministério dela. Ela não renunciou ao ministério dela, né, Tiele? Mas foi necessário uma pausa para que ela recebesse as águas vivas. Foi um tempo de refrigério, mas ela nunca deixou o compromisso dela com a família dela, com o marido dela. Ela nunca deixou de ter um compromisso com a Igreja Café. E eu disse: você é uma bênção. O que você faz aqui na nossa igreja é uma bênção, mas está tudo bem se por um momento você não ficar nos bastidores do Café Menina. A gente te sustenta em oração, a gente está com você porque você tem valor. O que você faz tem valor, mas você tem valor, mesmo que nesse momento você não está na ativa do ministério. Eu entendo, é um tempo de cura necessária, mas ela nunca deixou de vir numa reunião, ela nunca deixou de estar nas lives do Café Menina, ela nunca deixou de estar no quarto secreto, ela nunca deixou, ela permaneceu aqui conosco, e principalmente com Deus no deserto. Valorize o deserto. Talvez você esteja hoje num deserto, mas que Deus abra os olhos do seu entendimento, como abriu desta jovem mulher, filha de Caleb, que persuadiu seu marido. E eu fui ver, o que é essa persuasão dessa mulher? Da outra pregação, hein, Thierry? Ela fez com que o marido acreditasse que aquelas terras ali, não é? Ela viu além, como que ela disse, ela olhou, gente, deserto, quem vai querer deserto? Mas ela entendeu que com fontes de águas vivas, aquele deserto poderia ser transformado num lugar habitável, porque Deus faz com que o solitário viva em família, e Deus transforma o nosso deserto, seja qual for. Ele não troca você, eu vou tirar você do deserto e vou colocar em outro lugar. Não, Ele transforma o deserto. Ele traz flores, águas vivas. Amém? Acredite. Nós somos tão persuasivas no que queremos, não é, amadas? Que dá outra pregação. Mas agora no bom sentido, não é? Lute por isso, acredite nesse deserto e no que Deus vai fazer na sua vida através desse deserto que você está vivenciando, que você está, pode ser um deserto financeiro, emocional, espiritual, conjugal, eu não sei qual é a sua luta, mas é a sua luta e ela é especial, porque dessa luta vem a sua força, dessa luta vem seu crescimento, vem a sua bênção. Então não despreze, porque desse deserto vai brotar águas vivas, porque desse deserto na sua vida haverá esperança, haverá primavera, haverá flores, haverão frutos, será um lugar frutífero, no nome de Jesus. Aleluia! Deus faz no seu deserto florescer. E vamos fazer como a Axa.
Vamos fazer como esta jovem mulher. Vamos pedir ao Pai. Eu quero um presente. Não tem presente melhor. Sabe qual o presente? O fluir do Espírito Santo em nós. As águas vivas. Temos sede, temos fome. E dinheiro nenhum vai saciar essa fome, essa sede interna das nossas vidas. Não há. Deus pode nos abençoar, mas se não tivermos águas vivas, não funciona. Não dá, porque é Ele, é o Senhor conosco. Águas vivas fluirão do seu interior, acredite. Peça ao Senhor, eu quero a unção. Eu quero não somente a unção, eu quero fluir do Espírito Santo. Águas vivas, e é só nele. É só nele que vai florescer e frutificar o deserto. É só nele que vencemos. É só nele que suportamos os dias maus das nossas dores e aflições. É só nele que suportamos. E se você tiver água viva que vem do trono, você vai ficar bem no vale, você vai ficar bem no deserto, você vai ficar bem no monte, onde for. O que você precisa é das águas vivas do Espírito Santo. Se você estiver com Ele, não é desesperador. Aleluia. Estar no vale, estar no deserto, não é. Com Ele não. Com Ele é milagre. Com Ele é sobrenatural, queridas. Aleluia, aleluia. Com Ele faz todo sentido a prosperidade, viu, Elci? Porque chegará o tempo que Deus te levará para o monte, um lugar alto, de paz, sim, de edificação e de prosperidade em todas as áreas da sua vida. Mas leve o Espírito Santo contigo. Busque essas águas vivas, para que faça todo sentido quando você estiver no monte, no lugar elevado no Senhor. Aleluia! Faz todo sentido quando temos o Espírito Santo no monte, no vale, no campo, no deserto. Estamos falando de uma maneira, analogia, mas que o Espírito Santo me traga luz ao seu entendimento. Águas vivas. Podemos declarar. Eu quero, Senhor, eu quero beber do teu rio. Eu quero beber, Senhor. Coloque a mão no seu ventre. Aleluia. Coloque, visualize no nome de Jesus pela fé a sua condição espiritual nesse momento. Quem você é nesse deserto? O que Deus quer falar contigo nesse deserto? Jesus, antes dele sair ministrando, operando milagres, ele foi conduzido ao deserto. O Espírito de Deus o conduziu e ali o Senhor falou com ele. O que o Senhor quer de você nesse momento? O que Deus quer te mostrar nesse momento? Não veja deserto, não veja. O que Deus quer falar na tua vida? O que Deus quer curar? O que Deus quer restaurar? Aleluia, aleluia. E é chegado, Thierry, na sua vida o tempo da alegria. Não será a alegria do ontem, daquela alegria que você já experimentou, mas será a alegria do vinho novo, você crê? Será uma alegria que você nunca experimentou no Senhor. E você saberá desta alegria como o profeta Abacuque. Não importa, Senhor, se não frutificar, se não florescer, eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei, como o apóstolo Paulo, é isso que Deus tem para a sua vida. Eu aprendi a estar bem na prosperidade, na escassez. Eu aprendi, no nome de Jesus, com um espírito tranquilo e manso, que é o que você disse que nós temos e você tem. Recebe e declara: eu tenho esse coração manso e humilde para atravessar esse deserto, para entender e dar sentido e propósito a esse deserto. Eu tenho, pelo Espírito Santo de Deus, eu posso nele, no nome de Jesus, suportar, atravessar, entender, e eu recebo a ousadia, a determinação, a visão, no nome de Jesus que veio sobre aquela mulher. Declara: eu recebo essa perseverança, em nome de Jesus, de regar a terra seca e árida todos os dias, até florescer e frutificar.
porque o nosso trabalho no Senhor não é e nunca será em vão, no nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, amém? Aleluia! Glória a Deus! Tem a música aí do Salmo 126? Então vamos finalizar com essa música? Tem a letra aí, Yasmin? Vamos finalizar essa parte para nós irmos para a nossa confraternização. E eu quero chamar as aniversariantes do mês de agosto. Quero orar por vocês. Amém? É a música Salmo 126. Salmo 126, do Ministério Zoe. Vamos encerrar com essa canção bem lembrada pela Tiele na sua pregação. Amém? Terça que vem estamos aqui para a nossa 4ª semana da série. Domingo, culto às 18 horas com a família. Quinta, às 19 horas, café forte. Né? Convença, né, o teu marido, no bom sentido dele estar aqui na quinta-feira, amém? E sábado, bem lembrado, Conexão Raiz, às 19 horas. A reunião para os nossos jovens e adolescentes. Inspire, estimule os seus filhos a estarem aqui. Inspire, estimule, encoraje o seu marido a estar aqui na quinta. Amém? Tem a letra, Yasmin? Não sei se elas sabem, Salmo 126. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Se você não souber a letra, mas receba essa música. Tem uma nova canção no seu deserto. Nova dança tem uma nova Estou canção. Sonhando sonhos Pode de sonhar, Deus. sonhe. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Declare isso pela fé. Tem uma nova canção para mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Declare isso. Grandes coisas o Senhor está fazendo por você. Tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Ele está com você. Ele é por você. Tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava. Você já chorou, já semeou. Chegou a hora, minha querida. Eu já saí. Vamos regar essa terra. Amém, Laisa? Aleluia. Porque chegou a hora de frutificar. Então vamos regar essa terra com as águas que correm do trono de Deus para a sua vida. Que o Senhor faria tudo isso. Quem diria Agora que Deus faria tudo isso? Quem diria? Viveria toda a bondade do Senhor pra mim. Quem diria que o Senhor faria tudo isso? Agora aqui comigo. Quem diria que eu viveria toda a bondade que do você Senhor viveria pra o dia mim. de hoje. Mas eu sabia, não sabia como. restaurou a sua Eu sabia. E Deus ia fazer. Sonha. Esse Então a dia nossa ia boca chegar. se encheu de risos, os nossos Aleluia. lábios de louvor. Glória a E Deus. se dizia entre as Obrigada, nações, Jesus. grandes coisas fez o Senhor Porque há por eles. propósito do Senhor para Grandes nós. coisas Em fez o Senhor toda e por qualquer nós. situação. Por isso estamos Em todo alegres. lugar. Seja deserto, vale, monte. Oh, aleluia. Aí a gente tem que celebrar, hein? Aleluia. Pela fé, adora o Senhor. Pela fé, celebre. Aleluia. Alegria do Espírito Santo sobre nós. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. A gente aprende, amém? É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo
abençoe. Deixa Deus fazer na tua vida. Tem uma nova dança. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Aleluia! Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. E é só o começo dessas grandes coisas para este tempo, para esse momento. Aleluia! Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí. Você já saiu, você já chorou. Agora estou Cada lágrima, um fruto de Deus na sua vida. Semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. As palmas lá em cima. Creia nisso. Cada lágrima derramada vai florescer, vai frutificar. Cada choro, cada lágrima derramada no travesseiro da sua cama. Quando você estava de joelhos dobrados, chorando, chorando, chorando. Creia nisso. Será uma flor, será um fruto. Aleluia. E será um grande jardim. Aleluia. Toda a vontade do Senhor pra mim. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a vontade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a vontade do Senhor pra mim? Vamos sair com lágrimas, mas vamos retornar com alegria. Chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Aleluia! Quem tem ouvidos, ouça, no nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Já chorou, hein? Já chorou, viu? Essa palavra veio para te dizer que agora é para você pegar todas essas lágrimas e começar a regar esse lugar onde Deus tem colocado você, porque chegou a hora de preparar a terra para o florescimento e a frutificação. Amém, Jandira? Na sua vida, já chorou, tem lágrimas, tem sementes, e Deus te trouxe aqui para te dizer, agora é o momento de você se levantar e regar essa terra, e você vai ver o nascimento de cada flor, o florescimento. Sabe por quê, queridas? Esse deserto, ele se transforma num jardim secreto. E sabe o que a palavra de Deus diz sobre nós? Que nós somos o jardim secreto de Deus. E Ele transforma a nossa vida, o nosso deserto, em um lugar florido, em um jardim secreto de intimidade com Ele e para Ele. Amém? E quem passar por esse jardim, você é um jardim, querida. Quem passar pela sua vida, mas vai florescer e vai frutificar, sim. E vai ter conforto, consolo. E você vai ver grandes coisas. O Senhor já tem feito por nós. Cadê as aniversariantes? Uhul! Vamos aplaudir o Senhor pela vida delas. Quem mais que está